Olá, tudo bem com vocês? Antes de tudo, eu queria dizer que o assunto desse vídeo de hoje requer muita atenção e deve ser tratado com muita seriedade. O nosso objetivo aqui é somente trazer informações que possam te alertar sobre o perigo por trás desse jogo, se é que podemos chamar esse absurdo de jogo. Recentemente, a notícia sobre o game chamado Blue Whale, ou em português, Baleia Azul, ganhou uma grande proporção e acabou se espalhando pelas redes sociais e também na grande imprensa. O fato veio à tona depois que 3 jovens cometeram suicídio em fevereiro deste ano por consequência desse jogo, e mais de 130 mortes ocorridas entre o final de 2015 até os dias de hoje podem também estar relacionadas ao game. Todas elas envolvendo adolescentes. Se arriscar caminhando no alto de um prédio, fazer cortes profundos no braço, são apenas alguns dos desafios ridículos, idiotas e estúpidos propostos pelo jogo da Baleia Azul, sendo o último deles tirar a própria vida. Você deve estar se perguntando quem toparia participar de um jogo maluco desse, mas a verdade é que são várias as pessoas interessadas. Porém, somente se você for selecionado, poderá entrar no grupo privado onde tudo acontece. Eu sou Antônio Bocco e vamos descobrir do que realmente se trata o jogo do Desafio da Baleia Azul. Por que os humanos... Por que o arco-íris tem Por que o 7 meu não cores? estraga? Por que o mar é azul? Porque o céu é azul. O Blue Whale foi lançado por volta de 2013 na Rússia e acabou se espalhando por alguns países da Europa. O suposto jogo tem a intenção de influenciar os usuários a cometer atos perigosos e de automutilação. Para completar o jogo, os participantes devem realizar um total de 50 tarefas, sendo uma por dia, que envolvem tanto o abuso físico como o emocional. Por exemplo, os usuários são desafiados a perfurar suas mãos, assistir vídeos de terror, desenhar símbolos em suas pernas ou braços com lâminas, não se comunicar com ninguém por um dia inteiro. E esses são apenas alguns dos desafios. Mas já avisamos que a última delas é o absurdo do suicídio. E só para reforçar, jamais, mas jamais mesmo brinque com isso, pois as consequências para você e para as pessoas que estão ao seu redor são gravíssimas. Enquanto que o administrador se diverte às custas do sofrimento das vítimas e do desespero dos seus familiares. Os jogadores recebem as suas tarefas através de mensagens no celular ou por postagens em grupos privados nas redes sociais. Todas elas enviadas exatamente às 4h20 da madrugada. Para provar que realizaram os desafios, os participantes têm que postar fotos ou mandar vídeos aos administradores do jogo, que, claro, permanecem covardemente no anonimato. Uma das regras do jogo inclui não contar a ninguém sobre as tarefas a serem realizadas, sejam elas quais forem. Os grupos públicos relacionados ao Baleia Azul estão cheios de fotos deprimentes, citações sobre a falta de sentido da vida e jovens se rebelando contra adultos. Mas para quem realmente participa, os grupos são fechados. E somente com o convite de um dos administradores, você pode participar. O jogo começou a ser divulgado em uma rede social na Rússia conhecida como VK, uma concorrente do Facebook que segue o mesmo estilo de formato. Os criadores anônimos da Blue Whale afirmam que tirar a própria vida permite que cada usuário se torne um ser superior e livre. Mas afinal, quem são esses usuários? Que tipo de pessoa teria o interesse em participar de um jogo tão cruel como esse? O perfil da maioria dos jogadores ou das pessoas que procuram entrar nesses grupos são de jovens menores de 18 anos que apresentam um comportamento depressivo e instável ou estão passando por um momento de angústia e desespero. Nesse caso, o jogo seria um incentivo ou um gatilho para que esses jovens encontrem algum sentido nessa solidão pela qual estão passando. Lê do engano. Impulsionadas pelo medo e motivadas pelos desafios enviados,
muitos acabam seguindo para um caminho sem volta. Seria o caso das últimas 2 garotas russas que cometeram o atentado contra a própria vida e pularam do topo de um prédio. Uma de 16 e a outra de 15 anos de idade. Antes do ato de se jogar, uma delas postou a foto de uma baleia no seu perfil das redes sociais, acompanhada pela palavra fim. A polícia e os investigadores que assumiram diretamente o caso ressaltam que a criação do jogo não pode ter sido algo espontâneo ou o trabalho de uma só pessoa, e sim de um grupo estruturado e com um propósito bem definido, maquiavélico e leviano. Autoridades da Rússia e do Ocidente ainda estão tentando descobrir quem está por trás de tudo isso, preocupados com o risco de que mais pessoas possam ser persuadidas a tirarem as suas próprias vidas. Enquanto trabalham nas investigações, o governo russo e também o francês estão criando campanhas para alertar a sociedade sobre o perigo desse jogo e o risco da depressão em adolescentes. A campanha tem como foco principal os pais de adolescentes, que devem ficar atentos ao comportamento dos seus filhos. Jovens que se isolam da sociedade ou do grupo de amigos e família, que passam horas sozinhos ou que apresentam pouca disposição física, são alguns dos sinais que devem sim ser levados em consideração. Foi o caso de uma família ucraniana. Os pais acharam um bilhete de despedida do filho e correram até o terraço do prédio. Por sorte, chegaram a tempo de impedir uma tragédia. A criança estava jogando baleia azul. Um site russo criou um perfil fake de uma adolescente que aparentava ter 15 anos de idade e conseguiu se infiltrar em um desses grupos privados. A conversa que aconteceu com um dos administradores foi divulgada e é a seguinte: perfil fake. Eu quero jogar o jogo. Administrador, tem certeza? Não há caminho de volta. Perfil fake? Sim. O que isso significa? Não tem caminho de volta. Administrador, você não pode sair do jogo uma vez que você começar. Perfil fake, estou pronta. Administrador, você vai realizar cada tarefa com cuidado e ninguém deve saber. Quando você terminar uma tarefa, você me envia uma foto e no final do jogo, você morre. Você está pronta? Perfil fake, e se eu quiser sair? Administrador, eu tenho todas as suas informações. Eles irão atrás de você. Muitos adolescentes não têm coragem de desistir do jogo devido a ameaças como essa, que também se estendem à família dessas vítimas. Um rapaz chegou a ser preso sendo acusado de ser um dos administradores do Baleia Azul, o jovem Philip Budeikin, de apenas 21 anos. De acordo com pessoas que o conheciam, Budeikin não tinha amigos e vivia uma relação muito tensa com seus pais, além de passar horas na internet. Ainda, segundo conhecidos, Philip era um rapaz muito recluso. Dificilmente se conseguia tirar uma palavra dele, e na rua ele parecia completamente separado do resto do mundo. Totalmente ridículo e estúpido, todos os itens propostos aos jogadores. Acreditamos que agora vocês consigam entender melhor como algo dessa natureza, leviano e vil dessa forma, possa perturbar a mente de um adolescente que já tem uma predisposição a um comportamento depressivo ou violento. O suicídio é tema do mais novo seriado da Netflix, 13 Reasons Why. A série que conta a história da jovem Anna Baker, que tira a própria vida após sofrer uma série de bullying na escola onde estuda, se espalhou como uma febre entre os adolescentes dos Estados Unidos e ao redor do mundo. Além de ser muito bem aceito pela crítica em geral, o seriado vem desempenhando um papel social importantíssimo. Aqui no Brasil, o número de e-mails enviados para o CVV, Centro de Valorização da Vida, procurando ajuda, aumentou 445% e a média de visitantes no site em 170%. Os atendentes relatam que muitos se identificam com o drama vivido pela personagem Hannah da série. Enfim, como eu disse a vocês no começo do nosso vídeo, nós temos a intenção de alertar sobre o perigo desse jogo e sobre como é importante estarmos atentos aos sintomas da depressão nas pessoas que estão à nossa volta, às quais queremos bem.
Oferecer ajuda profissional e apoio moral pode acabar salvando a vida de muitas delas. A todos vocês, eu desejo uma vida longa e plena como pai de família. Um grande abraço e até o próximo vídeo.